Olá, meus maridos e minhas esposas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem e eu estou muito feliz que vocês estejam aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. 4 erros que uma mulher virtuosa, uma mulher de verdade, uma mulher que realmente entende o significado de ser mulher na vida do homem, ela nunca comete. Então vamos lá. Uma mulher que inspira é difícil de encontrar. Ela vale mais do que diamante. O marido confia nela sem reservas. Disso nunca se arrependerás. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a sua vida. Então, assim, uma mulher que ela tem virtudes, uma mulher que ela tem a essência, né, de Deus na vida dela, que ela entende o papel dela diante do marido, diante da sociedade, diante dos filhos, ela tem uma dessas características. É, eu deixei uma coisa aqui muito. Eu escrevi uma coisa aqui que eu li num site e eu achei até interessante, então eu vou acabar lendo aqui para vocês. Porém, a mulher, ela é uma espécie meio que lunática, né? Tem várias fases, né? As mulheres são de lua. Então, eu achei isso aqui, achei interessante e eu vou estar lendo aqui para vocês. A mulher, é, a mulher, ela reclama se o homem mentir. Ela reclama, se o homem mentir, ela reclama. Mas se ele falar a verdade, ela também reclama. A mulher, ela reclama se o homem conversa demais. Mas se ele ficar calado, também é um problema, ela reclama também. A mulher, ela reclama se o homem for insensível, não perceber as dores dela. Mas se ele for sensível também, ela também reclama. Demonstrar sentimento. Ela não gosta daquele homem que fica demonstrando sentimento o tempo todo. Mas não demonstrar sentimento também é um problema. Respirar, não respirar. Então, assim, a mulher, ela não precisa muitas vezes ser entendida, porque a mulher, ela vive realmente várias fases. Ela só precisa ser amada. Mas, e na história, a gente teve, assim, várias mulheres, né, que, que eu acredito, assim, que serviram de inspiração, né, para as mulheres atuais de hoje. Então, basta que a gente tenha um pouquinho de entendimento, que a gente tenha um pouquinho de sapiência, que a gente vai entender o porquê que essas mulheres inspiraram, o que elas não fizeram, né? O que elas não podem fazer para elas serem mulheres inspiradoras. E aí, vamos lá. Joquebed fez uma parte muito importante na história de inspiração, cuidando e libertando do libertador de Israel. Então, assim, essa mulher, ela foi uma pessoa que inspirou. Débora, Esther, Ruth, Abigail, casada com o estúpido de Nabal. E assim mesmo, ela se comportou de uma maneira serena, de uma maneira sábia e inteligente, livrando toda a sua casa e todos os seus. Então, assim, são mulheres que inspiram. Ana também foi muito inspiradora. Maria, mãe de Jesus, também foi inspiradora. A Sunamita, extremamente generosa e acolhedora. Então, assim, essas mulheres, elas deixaram um legado de inspiração para nós, mulheres atuais. Mulheres que deixaram inspiração e que qualquer homem, gostaria de ter na sua companhia. Então é sobre essas mulheres que a gente, nessas mulheres, né, que deixaram aí as suas marcas, que deixaram a sua história, elas devem servir de inspiração para a gente hoje. São essas mulheres que a gente tem que colar para passar de ano. Então vamos lá. O primeiro erro que uma mulher que tem essas virtudes que ela não pode cometer é o erro de estar perto, mas não estar presente. Existe alguma coisa pior do que você tá aí com a sua esposa? Eu falo esposa, mas o esposo também vale para ele, né? Isso é uma coisa assim, é uma característica que eu acho que nenhum dos dois gostam, né? Eu acho assim, você estar presente
Você está perto e não estar presente. Então, assim, isso é muito ruim. E uma mulher que inspira, ela não pode ter essa característica. Ela não pode se ausentar. Ela precisa realmente estar presente. Não adianta a pessoa só estar perto, porque a pior solidão, olha bem o que eu vou dizer, a pior solidão do mundo, que eu já passei por essa solidão, é quando você tá perto da pessoa, mas você sente o vazio da ausência. Aquela pessoa que não se comunica com você, aquela pessoa que está sempre ali em outro mundo. Parece que essa pessoa parece ali que tá ali, parece um robô, não se manifesta, não tem, sabe? Esse tipo de pessoa, esse tipo de, de, de comportamento é um comportamento que não inspira, entendeu? E essas mulheres que eu citei atrás, elas não tinham esse comportamento, elas estavam presentes de verdade. Então disse, eu vou pegar lá na Bíblia, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa idônea? Que seja uma pessoa que esteja a mais ou menos a altura, né? A altura do homem. Mas por que Deus disse que o homem estava só, se ele estava junto com o homem? Mas por que Deus ele suplicou que Adão estava só, sendo que ele estava junto com o homem? Ou não? Adão estava só no paraíso, quando ele estava lá no jardim do Éden, ele estava só ou ele estava acompanhado? Sim, ele estava acompanhado. Deus estava ali presente e tinha todo o jardim com todas as suas, né, criações que Deus colocou ali. Mas ele estava só. E o que faltava ali? Então, voltando, quando Deus fez o homem, colocou nele necessidades físicas, emocionais e espirituais. Deus colocou no homem necessidade básica. Então, quando ele fez Adão, ele colocou no homem necessidade básica, que só poderia ser satisfeitas se houvesse uma outra pessoa. Ele tinha necessidades afetivas, assim como ele precisava de amar e ele precisava ser amado. Adão, quando ele estava lá no paraíso, ele poderia se comunicar com os bichos? Ele poderia se comunicar com o macaco ia interagir né, com ele, conscientemente, ia falar com ele, ia dialogar com ele? Ou será que ele ia dialogar então com o papagaio? Não, né, gente? O homem ele tinha necessidades afetivas e sexuais. Dava para o homem se satisfazer sexualmente com os animais? Não, né? Porque isso daí já é um pecado, isso aí já é zoofilia. E também o homem sentia falta de conversar, na verdade. Ele sentia falta de conversar. Então Deus ele não espiritualiza aquilo que não pode ser espiritualizado. Então, assim, isso que eu tô falando sobre essa ausência, a pessoa estar presente, mas estar ausente, é uma característica que Deus prestou atenção quando criou, né, o homem e a mulher. Aí Deus percebeu, né, que Adão ele ficava ali, né, no paraíso e de manhã cedo ele tinha ereção. Então, o que ele poderia fazer? Ele ia falar assim: Adão, agora você hora que passa. Não ia passar. Então, por isso, igual tem muitas mulheres, né, que acordam de manhã cedo, o marido tá lá com o Joãozinho lá acordado já, ao invés dela resolver aquele problema, o que ela faz? Vai lá no banheiro fazer xixi, você tá com a bexiga cheia, não é assim que a gente faz muitas vezes? Então Deus, quando ele criou o Adão, ele deu necessidades básicas e aí então ele teve que fazer Eva, né? Então assim, aí para você ver a importância que tem a mulher, foi a única vez na Bíblia que Deus disse uma frase muito importante, é a única vez que Deus disse essa frase. Então olha o poder da mulher, olha a importância da mulher que ela tem na sociedade, mesmo assim ainda ela acredita ter que lutar por tantas coisas que ela não tem que lutar, porque por si só
ela já tem um papel tão importante na sociedade deixado por Deus, que não existe essa necessidade dessa luta constante, desse ego inflado, dessa, sabe, dessa disputa desnecessária, né? Então, o que Deus disse, Deus afirma, só eu, olha o que Deus falou quando ele percebeu que Adão precisava ele tinha necessidades na qual ele não poderia resolver. Então Deus disse, Adão estava lá com os animais, no jardim do Éden, lá tinha tudo. Porém, e Deus estava sempre com ele, mas Deus disse, só eu não sou o suficiente. Porque ele viu as necessidades de Adão. E presta atenção, um ser humano vivendo na solidão, ei, presta atenção, um ser humano que vive numa solidão completa, até o jardim do Éden perde a graça. Um ser humano vivendo na solidão completa, até a presença de Deus perde a graça também. Então, por isso que Deus, ele criou o homem e a mulher. Então, não é bom que nós estejamos sós. Então, quando a gente vê as pessoas falando, eu prefiro estar só, eu não vou me relacionar e não sei o que tem, essas coisas todas que estão sendo ditadas aí, né? Que a gente acaba aderindo, né? Então, assim, não são coisas boas, são coisas ruins, são coisas maléficas e que a gente não deve se acomodar e aceitar isso como uma grande verdade e fazer isso uma situação para nossa vida, porque não foi para isso que nós fomos criados. Nós temos uma missão e essa missão ela está ligada ao divino e não estar só, estar acompanhado faz parte de uma lei que Deus deixou para a gente, né? Que a gente se una, que a gente procrie, né? Que a gente evolui entre um e outro, que a gente tenha essa parceria um com o outro e não para que a gente viva só. E até mesmo Deus, ele não é só, porque nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então até mesmo Deus, ele é constituído por três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim como nós. Deus... Eu precisei parar para espirrar, gente, eu tô com alergia. Então, ai meu pai, porque nós sozinhos, até mesmo nós sozinhos, com o melhor que nós temos, nós acabamos entrando numa loucura, por melhor, por tudo. A gente vê muito falando aí, alguns homens, né, com as redes, falam assim, a gente tem que investir no nosso desenvolvimento pessoal. Isso é perfeito. De novo, gente, tive que espirrar. Mas enfim, isso é perfeito, desenvolvimento pessoal, né? Isso daí, até a mulher, ela tem que se desenvolver. Ela precisa ter o desenvolvimento pessoal. Porque até mesmo lá, né, na época de Maria, enquanto José estava lá fazendo ele era carpinteiro, né? Que ele estava lá produzindo, Maria também produzia lã, produzia as coisas e ela também auxiliava ele com renda, entendeu? Também economicamente falando, Maria também era ativa. Então isso não impede que nós mulheres façamos isso também, entendeu? Então quando a gente fala de autoconhecimento, conhecimento pessoal, crescimento pessoal, perdão. Quando a gente fala de crescimento pessoal, não tá, e quando a gente fala da mulher, que ela tem que cumprir o papel dela, não tá falando que ela tem que ficar presa dentro de casa, que ela não tem que ter autonomia para ter um trabalho, que ela não pode se desenvolver. Ela pode tudo isso, mas primeiro, a primeira função de uma mulher é se fazer presente na vida do seu esposo e cumprir com o seu papel de mulher. Então é sobre isso, é só sobre isso. Agora, as outras coisas, Deus acrescentará na sua vida. Então, assim, nunca foi dito em nenhum momento da história que a mulher era proibida de trabalhar. Nunca foi dito que a mulher ela não poderia ter o crescimento pessoal dela. Então isso, principalmente hoje na nossa era, isso não aconteceu, isso não acontece.
O que não pode, o que está errado, é a mulher querer ser mais do que o homem. Isso sim é que é errado. E esse tipo de coisa que a gente anda fazendo aí, cometendo, né? Que não só o homem, não só a mulher, no caso, né? Mas como o homem também, essa situação aí que a gente acaba estando perto, mas a gente acaba não estando presente. Principalmente na era digital, né? Na era do online, né? Então, assim, naquela época lá no paraíso, né? O Éden, Adão, ele estava perto, mas ele não estava presente. Foi aí aonde que o mal entrou, né? E Eva acabou comendo ali a maçã e ainda oferecendo para ele, ele aceitou. Mas por que que isso aconteceu? Ele estava perto, mas ele não vigiou, ele não estava presente. Quando o homem, ele não vigia, quando a mulher não vigia, aí então o mal é que vai ditar as regras da sua casa. Hoje em dia, com a era digital, você sabe quem é que está como que a serpente lá do Éden está se comunicando com a sua família por causa de estar perto, mas está ausente, não está presente. A serpente está se comunicando via iPhone e está todo mundo achando isso normal. Isso aí serve tanto para o homem como a mulher. Hoje em dia está lá no celular via iPhone a serpente se comunicando. E o que está acontecendo? Por causa da não presença, por estar perto, mas não estar presente, estar ausente, existe aquele vazio, aquela solidão, aquela não comunicação, porque a gente tá deixando que a era digital nos roube a nossa vida do mundo, nos roube a nossa vida da família, nos roube a nossa vida dos filhos. Então, assim, a gente está permitindo que isso aconteça e a serpente está lá via iPhone se comunicando. O mal ele está se estabelecendo ali e a gente não está prestando atenção. Então, é sobre isso que a gente tem que prestar atenção. Entendeu? É isso que não pode acontecer mais na nossa vida. E isso é muito importante. E o problema é que ninguém acorda, né? Tá todo mundo aí deixando a serpente conversar aí e todo mundo acha que tá tudo normal e vamos que vamos, né? Deixa a casa cair, mas a gente tá lá se comunicando. Eu lembro não, tem muito pouco tempo que eu saí, né? Eu, meu filho, mais um casal de amigos, a gente foi, né? Almoçar fora. E foi horrível, porque assim, foi uma experiência, ela vai até escutar, mas eu não tô preocupada com isso não. Que é bom que escute. A gente estava lá, a gente estava com as crianças, né? Então, assim, a gente poderia estar ali, né, conversando, tendo aquele assunto interessante, né? Trocando experiência, como o nosso filho está na escola, qual foi o desenvolvimento, tem tanta coisa ali pra gente conversar, né? Não, mas ela ficou ali mais ou menos, a gente ficou mais ou menos aproximadamente umas 3 horas nesse ambiente e eu, mais uma vez, me senti sozinha no meio dos outros, entendeu? Uma solidão absoluta, porque eu estava presente, eu estava ali, eu estava aberta a dialogar, eu estava aberta a conversar, me comunicar, e as pessoas que estavam ali estavam o tempo inteiro se comunicando com a serpente. Exatamente. É isso aí. O povo estava se comunicando com a serpente. E o segundo erro que as mulheres que inspiram, elas não podem cometer é ignorar a prática do diálogo inteligente. Então vamos lá de novo na Bíblia aqui, Tiago 1:19 a 20. Amigos, nunca se esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, assim, isso faz parte de quê? O que que significa ter um diálogo inteligente? A prática do diálogo inteligente. Então, toda mulher que ela tem o hábito de não ter a prática do diálogo inteligente, ela se torna uma pessoa extremamente insuportável. Isso que é verdade. Então, assim, toda vez que tem um problema, mas quando eu falo a mulher, também está direcionada ao homem, porque toda vez que a mulher ela não consegue respirar e não consegue. A gente acaba, no momento de ira, de raiva, a gente leva muito para o lado emocional,
né? A gente não se torna racional e isso faz com que a gente não tenha um diálogo inteligente, porque o diálogo inteligente é aquele que a gente usa a racionalidade e que a gente não deixa a ira, que está ligada ao nosso emocional, falar mais alto. Então, a mulher inteligente, essa luz está piscando, nossa, hoje está difícil, hein? Acho que foi porque as mulheres lá me mandaram calar a boca. Mas, enfim, quando a gente fala sobre o diálogo inteligente, é sobre isso. Uma mulher que ela tem os princípios, né? Ela não vai se irar, ela não vai começar a gritar, a berrar, ela não vai fazer aquele espetáculo, aquele show que acaba jogando o copo pelo chão, porque isso existe e muito. As mulheres fazendo isso. É muito comum. Então, assim, ao invés da gente pegar, sentar, se concentrar, né? Para poder falar palavras sábias, ouvir e depois falar, entendeu? Se concentrar naquilo ali, para você não agredir, para você não jogar aquilo que não deve para fora, porque uma palavra depois que ela é jogada para fora, ela não pode ser voltada para dentro. Então, assim, é muito importante a gente ter esse diálogo inteligente. E o diálogo, ele faz parte de todo um contexto de uma vida em casal, de uma vida no relacionamento saudável. Isso também não só nos relacionamentos, mas também aí fora. Imagine no seu trabalho você não ter um diálogo inteligente ali com o seu colega, entrar em atrito, então tudo vai por água abaixo. Então a mulher com os princípios, né, éticos de inspirar outras mulheres, as mulheres que inspiram, elas jamais cometem esse erro. Elas estão sempre mansas, estão sempre humildes, estão sempre com o coração ali mais sossegado. Elas conseguem ser mais racionais na hora que vão ter um diálogo, entendeu? Elas preferem ouvir para depois falar. E muitas vezes ela até se cala para poder não ofender aquela pessoa. Mas agora tem mulher que não. Tem mulher que muitas vezes... Homem eu já não vejo fazer muito isso, mas mulher... Meu Deus, eu morava perto de uma mulher que era só escândalo. Então, assim, ela era a vizinha do quebra-quebra. Toda vez que o marido chegava em casa, que eles começavam a discutir, daqui 2 dias o marido tinha que ir para o supermercado para comprar prato, copo, panela, porque ia tudo pro chão, ia tudo pro rio. Lá na roça, né? Ia tudo pra beirada do rio. Então, assim, isso não é uma mulher que inspira. Como que essa mulher, ela vai conseguir inspirar se ela tem essa atitude? Então, assim, seja uma mulher sábia, seja uma mulher que inspire, assim como foi as nossas queridas lá antigamente. Isso é muito importante. E lembrando também que a palavra, depois que ela é solta, a palavra ela tem um poder muito grande. Ela tem o poder da vida e ela tem o poder da morte. No entanto, quando Deus nos criou, o que ele disse? Haja luz. Então, o verbo se tornou carne. Então, tudo que a gente verbaliza, dependendo da emoção que você está jogando ali naquele momento, se torna real. Então, se você através da sua palavra, você gera vida e você gera morte. Então, é muito importante que você tenha essa consciência, né, de ter um diálogo inteligente com o seu parceiro, com a sua parceira. Isso aí vale para os dois. Isso é importante que valha para os dois, porque não existe um relacionamento saudável onde não haja um diálogo inteligente, aonde você pondere aquilo que você vai dizer. E o outro erro que as mulheres que inspiram, elas não devem cometer é ignorar as pequenas coisas. Aí vamos lá para Cântico 2:15. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque nossas vinhas estão em flor. Cuidado com as rapozinhas, elas não fazem mal. Olha só, isso aqui é muito importante, vou até repetir. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque nossas vinhas estão em flor. Cuidado com as rapozinhas, elas não fazem mal. Então, assim, ignorar
a importância das pequenas coisas. Então, isso é muito comum as mulheres que não inspiram fazer. E eis a questão, uma raposa todo mundo enxerga, mas uma raposinha é muito difícil da gente enxergar, né? E ainda tem aquele negócio, por ela ser pequenininha, ela destrói do mesmo jeito, ela come, ela é faminta, assim como a raposona. Mas como ela é pequenininha, né? Então, ela não faz mal. E será mesmo que não faz mal? Então, ignorar a importância das pequenas coisas é tolice. Você ficar acreditando que a raposinha ela não faz mal, ela é tolice. Se tem uma raposinha que está acabando com os relacionamentos, será que ela não faz mal? E o que é? São as coisas miúdas, né? Que vão roendo aos pouquinhos e a gente não vai tomando conta. Daqui a pouco a raposinha ela vai criando força, ela vai crescendo, ela vai se tornando uma raposa grande. Então, quando a gente não dá importância nas pequenas coisas que estão nos incomodando e a gente não elimina as pequenas coisas, os nossos pequenos hábitos ruins, as nossas pequenas atitudes maléficas, enfim, são as raposinhas que a gente acaba deixando, mas elas vão crescer. Elas não fazem mal, mas elas fazem mal sim. Então, sempre observar as pequenas coisas. Uma mulher que ela tem como princípio inspirar as outras, elas também observam as pequenas coisas, elas valorizam tudo. As pequenas coisas, elas têm que observar, elas têm que olhar mesmo, assim como o homem também. Então, cuidado com as pequenas raposinhas, porque as pequenas raposinhas, ela pode acabar com tudo. Então vamos lá, o que acontece no relacionamento geralmente partindo da mulher, que ela não presta atenção nas pequenas coisas, ela não reconhece, por exemplo, o esforço, sempre acha que é minha obrigação e isso me desmotiva. Então assim, quando o marido ele faz uma pequena coisa ali, ela não reconhece o esforço dele e acha sempre que aquilo ali é obrigação dele. E isso faz com que ele se desmotive. Se uma raposinha pequenininha que vai enchendo e uma hora se torna uma raposa que você talvez não vai conseguir dominar ela. Ela me critica sempre e nunca me elogia naquilo que eu faço bem. Fora de casa, sou sempre elogiado nas minhas artes. Ela não se preocupa com a sua saúde e principalmente com o sobrepeso. É aquela mulher que nunca está preocupada com ela, que está sempre, sabe, comendo aquele monte de coisa, não se preocupa de ir no nutricionista, acha que está tudo bem, que o marido tem que aceitar. E tem até um velho ditado: se você comeu a carne, agora rói o osso. Então, assim, isso é muito comum a gente ouvir. E isso está errado, isso são pequenas coisas que vão enchendo e que não tem necessidade, porque se você não se cuida, você está dando abertura para que ele olhe para outra que está se cuidando. Então, assim, aí o pasto do vizinho acaba sendo mais agradável aos olhos dele, né? Então, assim, são pequenos detalhes que a gente precisa ficar atento, né? Ela não é hospitaleira, principalmente quando se trata da minha família. Isso está me afastando. Existe muito isso mesmo. Você, mulher ou homem, como vocês tratam a sogra de vocês? Então é muito comum a mulher, ela meio que rivaliza, né, com a sogra principalmente. Ela sempre vê a sogra como a sua inimiga, né? Ela nunca quer agradar a sogra, parece assim que ela tem aquela... E às vezes também a sogra tem essa mesma visão dela. Mas cabe à mulher sábia quebrar esse padrão. Porque a partir do momento que você não recepciona a sua sogra, a partir do momento que você fala mal da sua sogra, é muito desagradável. Imagine você dar ali um abraço no seu marido, no seu companheiro, né, naquela pessoa que está ali do seu lado e você fala assim: olha só, eu te amo, mas eu odeio a sua família, eu não gosto da sua mãe. Você sabe o que você está fazendo nesse momento? Você está cuspindo no útero do seu amor. Você está cuspindo no útero do seu amor. Então, isso é muito grave. Então, não custa a gente ser hospitaleiro, não custa a gente ser agradável, não custa a gente amar de verdade, porque a sua sogra foi quem deu a luz para o seu amor.
Então trate ela bem, trate ela como uma rainha, porque foi ela que te deu o seu príncipe. E quando você não faz isso, você vai afastando, né? O homem ele começa a se afastar. E isso também você está negando as raízes dele. Então é importante que antes de você entrar no relacionamento, antes de você se casar com essa pessoa, observe os padrões dessa família, se você vai entrar, se você cabe dentro desses padrões, antes de você assumir esse compromisso, para depois você não cuspir no útero daquela que gerou o amor da sua vida. Não é mesmo? Ela não se preocupa em suprir minhas carências sexuais. Isso aí eu até já falei no vídeo anterior, né? São pequenas coisas que vão se acumulando. Aquela mulher que nunca tá afim, que tá sempre com dor de cabeça, que usa a negação sexual para punir o marido porque o marido não fez isso, porque o marido não levou ela em tal lugar, porque ela não ganhou aquilo que ela queria. Entendeu? Então isso daí são pequenas coisas e é de uma imaturidade tão grande, é tão inconsequente quando você tem essa atitude. Então vale a pena você prestar atenção e corrigir, né? E cuidar dessas pequenas raposinhas. Ela não investe no seu desenvolvimento pessoal. Olha, falando sobre desenvolvimento pessoal, aquela mulher que não consegue arrumar a casa direito, que deixa tudo bagunçado e que, né, e que não quer nada com nada, fica ali o tempo todo na Netflix, fica ali o tempo todo, né, assistindo televisão, fica ali colocando aquelas músicas vulgares e rebolando. Enfim, ela não tá não tá apostando no desenvolvimento pessoal dela. Então, mulher, vai estudar, vai ser caprichosa, vai aprender a fazer uma comida diferente, vai fazer algum artesanato, vá trabalhar também se for necessário, entendeu? Isso é o seu desenvolvimento pessoal. Vá ler um bom livro para que você possa ter como chegar em qualquer lugar com seu marido e poder conversar, né? Também poder ter um diálogo legal, porque você tá ali antenada nas coisas, né? Você tá se desenvolvendo, né? Tá tendo seu desenvolvimento pessoal. Então acorde, mulheres, acorde. Que as coisas não são difíceis, as coisas são ótimas. A gente que não tá sabendo resolver, a gente que tá colocando tudo a perder. Então é só acordar. Ela não se preocupa com a sua vida espiritual, isso é muito triste. Aquela mulher que não tá nem aí pra nada, parece que Deus não existe na vida dela. Ela só se preocupa com o momento e pronto. Isso é muito triste mesmo. E vamos lá. Uma outra coisa que eu quero ler aqui, que eu até escrevi: para uma alma faminta, todo amargo é doce, né? Para uma alma faminta, todo amargo é doce. Mas se você come mel na sua casa, você está tão satisfeito que se pisares lá fora e lhe oferecerem favos de mel em uma bandeja de prata, você recusará. Porque você sabe que na sua casa o mel é abundante. Então tudo isso aí tem a ver com as pequenas coisas que vão se juntando, vão se tornando algo desagradável. Mas quando na sua casa você tem todo dia o mel, então se vir uma mulher lá igual uma poposudona lá, trazendo uma bandeja de mel, cheio de favos deliciosos, numa bandeja de prata, ele vai falar: sai pra lá com esse mel. Lá em casa, a minha casa tá assim adocicada de tanto mel. Então vale a pena a gente se dedicar para que a gente possa ter sim um relacionamento saudável, que a gente possa ter realmente uma vida saudável. Cumprir a nossa parte. Isso não custa, cumprir a nossa parte. E vamos lá de novo. Uma outra prática é a prática de honra. Disse, porém, Ruth: para que te deixas e me obrigue a não seguir-te? Porque aonde quer que fores, irei, e eu onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, eu e ai serei sepultada. Faça-me, Senhor, o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Honrar é reconhecer o valor. Se eu der a uma criança uma barra de ouro e uma de chocolate e pedir que ela escolha, certamente ela vai escolher o quê? O chocolate, né?
Isso é porque ela ainda não entende o valor, ela não amadureceu. Você é uma bebê com 70 quilos, não é mesmo? Honrar é sinal de maturidade. Quando você aprende a honrar, você tem maturidade. Órfão não reconheceu o valor que Noemi tinha. Órfão não discerniu o valor de Noemi, mas Ruth honrou porque ela decidiu observar, cuidar, acompanhar e aparentemente para a órfã não tinha nada a oferecer. Aparentemente Noemi não tinha nada para oferecer, né? Mas é impressionante como Ruth honra Noemi. No capítulo 2 de 11, vejam que boas disse a ela quando a encontrou. Como boas não, Boaz. Veja o que Boaz disse a ela quando a encontrou. Como faz interesse em mim, sendo eu estrangeiro, disse Boaz. Disse-me contaram tudo quando tu fizeste da tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixar a teu pai, tua mãe, a tua terra, onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conhecias. Então, isso foi o valor, né, que Ruth estava dando para a sogra dela, para Noemi. Então, Boaz reconheceu. E depois que Boaz reconheceu tudo isso, o valor que Noemi estava dando para a sogra dela, o que ele entendeu? Que Noemi era uma pessoa que merecia ser honrada por ele também, não é mesmo? Ela reconheceu o valor de Noemi quando Noemi deu a ela o seu filho, e depois seu filho morreu. Ela toma a decisão de honrar Noemi até o fim. Aí no capítulo 4, a honra foi tão grande que quando Ruth se casou com Boaz, deu a Noemi um neto por honra, porque Ruth assumiu Noemi como mãe. E Ruth assumiu Noemi como filha, ao ponto de dizerem, Deus te deu um neto. Olha que lindo. Então, assim, olha o valor da honra. Então, assim, tudo isso que eu falei aí sobre as mulheres que inspiram, essas são as inspirações que a gente tem que levar para nossa vida. Isso sim que é importante. E tudo tá, né, sempre na Bíblia. Se você procurar nas escrituras sagradas, você vai sempre encontrar esses tipos de exemplo, você vai encontrar esses tipos de inspiração que vale muito a gente trazer para nossa vida. Porque a impressão que tem é que as mulheres são extremamente infelizes. Mas por que são infelizes? Porque não valorizam as coisas que são dadas para ela. Elas não têm, elas não valorizam a gratidão, elas estão sempre buscando algo que não existe e no fundo estão sempre vazias, porque o que elas buscam no mundo, elas não vão encontrar. Porque nós fomos criadas para ter uma casa, nós fomos criadas para ter filhos quando nós podemos, né? Quando a nossa saúde está em boas condições, nós fomos criadas para ter filhos, é instintivo que a gente cuide da casa, é instintivo que a gente cuide dos nossos filhos, do nosso marido. Isso é o instinto da mulher. E quando a gente nega esse instinto, a gente vive numa busca constante. Toda a vida a gente vai ficar buscando algo que a gente não vai encontrar, porque a gente está negando aquilo que é natural nosso, que é a nossa essência feminina. É aquilo que Deus nos fez. Deus nos fez para isso. Ele pensou minuciosamente em cada detalhe quando ele nos fez. Então, se a gente renega a criação divina, a gente está renegando a Deus e isso tem uma consequência. Aí a gente sofre de depressão, a gente nunca está satisfeita, a gente fica aí procurando um em outro. A gente nunca vai encontrar um homem, vou falar logo a verdade, porque tem muita mulher que não assume o seu papel como mulher e acha que o divórcio, que a separação, a busca incessante por outro, sempre acusando que o marido não estava bom, que aquele marido não estava bom, e aí vai, buscando um, busca outro, e tá sempre aquele vazio. Mas esse vazio, ele fala muito sobre a sua vida de mulher, sobre o que você está negando em você como mulher. Então, a partir do momento que você aceita você como mulher e assume as suas responsabilidades de mulher,
esse vazio ele é preenchido, Deus ele acalenta a sua vida. Você preenche com aquilo que ele te deu, né? E aí depois ele vai te acalma e te acalenta e tudo segue em paz. Mas quando você fica ouvindo essas mulheres feministas que não entendem o que é realmente ser mulher, que os valores delas são distorcidos, né, da palavra de Deus, então você vai sempre procurar algo que você nunca vai encontrar, porque o problema não está no seu marido, o problema não está nos seus filhos, o problema não está na sua profissão, o problema está dentro de você, a não aceitação da mulher que você é. E o vídeo de hoje é só esse. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.